Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Talvez hoje você tenha acordado com uma pergunta que nunca teve coragem de fazer em voz alta. Será que tudo isso realmente faz sentido? Você tem trabalhado, tem corrido muito, tem enfrentado batalhas e resolvido problemas. Fez planos, mas quando a noite chega, existe um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Você até sorri para as pessoas, mas por dentro sente um cansaço que não é físico. É um cansaço da alma. Você começa projetos, mas perde o entusiasmo. Você alcança objetivos, mas pouco tempo depois percebe que ainda falta alguma coisa. Você tem fé, você ora, você lê a Bíblia, você continua seguindo em frente, mas em alguns momentos, o silêncio da sua própria mente faz você se perguntar: é só isso? E se eu conseguir tudo o que estou buscando, ainda assim vou continuar vazio? Se essas perguntas já passaram pelo seu coração, saiba que você não está sozinho. E se eu te disser que a Bíblia fala exatamente sobre esse sentimento? Mais do que isso, existe um livro inteiro escrito para pessoas que já sentiram esse vazio. O nome desse livro é Eclesiastes. E hoje você vai descobrir porque milhares de anos depois, ele continua descrevendo o coração humano como se tivesse sido escrito para os nossos dias. Então permaneça comigo até o final, porque além de entendermos o que Deus quer nos ensinar através desse livro, faremos uma oração especial por todos aqueles que estão cansados de carregar esse peso sozinho. Antes de continuarmos, quero convidar você a ouvir esta palavra com o coração aberto. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 diz: Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa talvez seja uma das frases mais conhecidas da Bíblia e também uma das mais mal compreendidas. Quando Salomão fala sobre vaidade, ele não está dizendo que a vida não tem valor. Ele está dizendo que tudo aquilo que é passageiro nunca conseguirá sustentar uma alma que foi criada para a eternidade. E é justamente aqui que começa uma das maiores lições de toda a Bíblia. Quando pensamos em Salomão, logo nos vem à mente a riqueza, a sabedoria, a honra e o poder. Mas poucas pessoas param para refletir que ele experimentou praticamente tudo aquilo que o ser humano sonha em conquistar. Ele construiu palácios, jardins, ele acumulou ouro, recebeu reconhecimento de outros reis, viveu cercado de luxo. Se alguém pudesse dizer que encontrou felicidade nas coisas deste mundo, esse alguém seria Salomão. Mas a conclusão dele surpreende. Depois de experimentar tudo, ele percebeu que ainda existia um vazio. Isso nos ensina algo muito importante. O problema nunca foi o dinheiro, nunca foi o trabalho e nem os sonhos. O problema começa quando esperamos que essas coisas façam aquilo que somente Deus pode fazer. Talvez você esteja pensando: quando eu conseguir aquele emprego, quando eu resolver meus problemas financeiros, quando eu comprar a minha casa, quando eu encontrar alguém, então finalmente serei feliz. Mas a realidade é que sempre aparece um novo objetivo, uma nova preocupação, uma nova ansiedade, porque o coração humano foi criado com um espaço que somente Deus consegue preencher. Não é falta de sucesso, é falta de descanso para a alma. Mas existe algo ainda mais impressionante em Eclesiastes. Salomão não apenas identifica o problema, ele também nos mostra porque tantas pessoas vivem frustradas. Em Eclesiastes 3, encontramos um dos textos mais conhecidos da Escritura. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que palavra linda! Vivemos tentando controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Queremos acelerar processos, antecipar respostas, abrir portas com nossa própria força. Mas Deus trabalha de outra maneira. Observe a natureza. Uma semente passa um tempo escondida debaixo da terra antes de produzir frutos. O inverno parece interminável, mas a primavera
sempre chega. Da mesma forma acontece conosco. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera. E isso pode até doer, porque esperar nunca é fácil. José esperou anos para ver o sonho se cumprir. Davi foi ungido rei, mas continuou fugindo pelo deserto. Abraão esperou décadas pela promessa. Até Jesus aguardou o tempo determinado pelo Pai para iniciar seu ministério. Então por que conosco seria diferente? Às vezes Deus está preparando você antes de entregar aquilo que tanto pediu. Porque uma bênção recebida antes da maturidade pode se transformar em um peso. Talvez Deus esteja mais interessado na pessoa que você está se tornando do que naquilo que você está pedindo. Mas existe uma última conclusão em Eclesiastes que muda completamente nossa forma de enxergar a vida. E talvez ela seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Depois de 12 capítulos, depois de falar sobre riquezas, sabedoria, prazer, trabalho, tempo, morte, injustiça e sofrimento, Salomão ele chega à conclusão final. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Perceba como isso é poderoso. Depois de experimentar tudo, ele descobriu que o verdadeiro sentido nunca esteve nas coisas, sempre esteve em Deus. Talvez você esteja cansado porque passou tempo demais tentando carregar um peso que Deus nunca pediu que você carregasse. Você tenta controlar o amanhã, você tenta agradar todo mundo, tenta provar o seu valor, mas Deus nunca disse que você precisava viver assim. Jesus declarou em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso! Ele não disse, venham quando estiverem fortes. Ele disse, venham quando estiverem cansados. Talvez hoje seja exatamente esse dia. Talvez Deus ele tenha permitido que você chegasse ao limite para mostrar que nunca quis que você enfrentasse tudo sozinho. Porque quando nossas forças acabam, a graça de Deus começa a agir de maneira ainda mais poderosa. Se esta mensagem ela tem falado ao seu coração até este momento, não saia agora. Eu quero orar pela sua vida. Talvez ninguém saiba o peso que você está carregando, mas Deus ele sabe. Deus ele te conhece. Deus ele cuida de você a todo momento. E ele está ouvindo esta oração. Fecha seus olhos se você puder, respira fundo e ore comigo. Pai amado, neste momento, nos aproximamos da Tua presença com humildade e sinceridade. O Senhor conhece cada pessoa que está assistindo a este vídeo, a cada um que está fazendo esta oração comigo neste momento. Conhece aqueles que chegaram aqui por acaso, mas descobriram que não existe acaso quando o Senhor está conduzindo nossos passos. Pai, Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as preocupações que foram escondidas atrás de um sorriso, as noites em que o sono foi embora por causa da ansiedade, os dias em que o coração parecia pesado demais para continuar. Hoje, aprendemos através de Eclesiastes que nada deste mundo pode ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Por isso, entregamos diante de Ti tudo aquilo que temos carregado sozinho. Entregamos os nossos medos, entregamos as nossas inseguranças, nossa ansiedade, nossas frustrações, os sonhos que ainda não aconteceram, as portas que permaneceram fechadas, as respostas que ainda estamos esperando. Pai, ensina-nos a descansar no Teu tempo. Quando estivermos impacientes, lembra-nos de que Tu continuas trabalhando. Quando estivermos desanimados, fortalece nossa esperança. Quando o vazio tentar dominar nosso coração, faz-nos lembrar que fomos criados para viver em comunhão contigo. Senhor, visita agora aquele que pensa em desistir. Renova as forças daquele que não consegue mais enxergar esperança. Quebra toda mentira que diz que essa dor nunca vai passar. Derrama a Tua paz sobre esta casa,
sobre esta família, sobre este coração aflito. Que o Espírito Santo encha este lugar agora, que toda angústia dê lugar à paz, que todo medo seja vencido pela confiança em Ti, que toda tristeza seja alcançada pela esperança que existe em Ti, e que ao terminar esta oração, cada pessoa tenha a certeza de que nunca caminhou sozinha, porque o Senhor esteve presente a todo momento. Obrigado, porque o verdadeiro sentido da nossa vida não está nas riquezas, nas conquistas ou no reconhecimento, mas o verdadeiro sentido está na Tua presença, meu Senhor, e é nela que queremos permanecer todos os dias. Nós oramos com fé, confiando no Teu amor e na Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: meu verdadeiro sentido está em Deus. Eu quero ler o seu comentário e estarei orando por você durante esta semana. E se você deseja continuar recebendo mensagens bíblicas que fortalecem a fé e aproximam você de Deus, inscreva-se no canal agora, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa reencontrar a esperança. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.